As qualificações em Silverstone terminaram com uma grande decepção para a Ferrari, na minha opinião. Uma pena, porque bastou aquele pouco na última curva para fazer a Ferrari perder a chance de, pelo menos, conquistar a primeira fila. De fato, Hamilton e Leclerc estão em quinto e sexto lugar. Em vez disso, vimos a extraordinária pole position de Verstappen, em primeiro lugar, que foi o último a tentar no Q3 e colocá-la lá na frente em 1:24.892. Vamos analisar juntos as qualificações, incluindo detalhes, telemetria e comunicações das equipes. Vamos analisar quem era o favorito antes da última curva e depois dela, examinando todos os detalhes anteriores a esse momento crucial. Lembro-lhes, obviamente, de se inscreverem e ativarem as notificações para não perderem nenhum vídeo no canal e, por favor, deixem um like de apoio. Compartilhem nos comentários suas apostas para o top 3 de amanhã, revelarei as minhas no fim do vídeo. Mas vamos começar imediatamente a ver a classificação, como dissemos. Verstappen na pole position, 1:24.892, que com margens tão estreitas, deu um décimo a McLaren, que ainda é sempre o carro favorito, e a Red Bull neste circuito estava longe de ser o carro favorito. Vimos isso no fundo de pensão, também analisamos ontem. A Red Bull estava em outro planeta, estava com muito mais dificuldades em relação aos outros times. No entanto, durante os treinos livres, Verstappen conseguiu melhorar o carro, reduzir o subesterço crônico e fazer uma última tentativa. Incrível! De fato, se olharmos para os melhores setores, vemos que Verstappen fez 27.433.9, que são os melhores setores absolutos, feitos por Max e por todos os pilotos na pista durante a sessão de qualificação. E ele fez isso na última tentativa, sacrificou algo. No terceiro setor, de fato, vamos ver também a visão de bordo de Max e como ele enfrentou as últimas curvas, porém, são justificáveis por ser o trecho mais perigoso. Ele foi muito inteligente, pressionou muito nos outros dois setores, no primeiro e segundo, sacrificando um pouco o terceiro. Ele terminou com 1/10 de vantagem, mesmo que no final do segundo setor tivesse mais de 2 décimas sobre Piastri, então foi muito perspicaz nisso. E Max também leu o vento, ele leu nas declarações pós-qualificação, ele disse: eu sabia como estava a direção do vento, então eu acelerei nos setores onde o vento era favorável, não no último. Segundo, Piastri terceiro, Norris quarto, Russell quinto, Hamilton e Leclerc sexto. Vamos falar imediatamente sobre a Ferrari. Então, a Ferrari, pessoal, decepcionou nessas sessões de qualificação porque poderiam facilmente lutar pela pole position. Na verdade, vou mostrar uma análise interessante de Federico Albano, que nos traz o gráfico antes e depois da última curva. Este é o gráfico da última curva. Antes da última curva, a ordem era Verstappen, Leclerc, Norris. Vocês veem aqui à direita, Verstappen, Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri, Russell. Após a última curva, a ordem é Verstappen, Piastri, Norris, Russell, Hamilton e Leclerc. Olhem para os pilotos quanto perderam no gráfico e é claramente visível que as duas Ferraris perderam muito em relação aos adversários. Até mesmo Russell conseguiu não sacrificar o último setor. E, de fato, se olharmos para este gráfico e eu mostrar também a classificação, vemos que Russell é o único que fez o melhor setor na última tentativa em Q3. Isso significa que a Mercedes forçou muito na última parte do circuito, também porque estava um pouco menos sofrendo em comparação aos adversários, que talvez tenham forçado mais nos outros setores e encontraram o pneu não pronto no último setor, enquanto a Mercedes forçou menos nos outros dois setores, de fato fez 27.634, mais o pneu no último setor estava pronto de qualquer maneira. E Russell forçou, por isso o gráfico nos mostra Russell indo muito forte nas últimas duas curvas. Leclerc e Hamilton cometeram erros, especialmente Leclerc, com um grande deslize na última curva que o fez perder. A primeira fila, pois ele estava lá com Verstappen para ficar na frente. Mas nós gostamos desta Fórmula 1 de um ponto de vista, porque é uma Fórmula 1 super acirrada. É uma grande pena para a Ferrari, porque começar em quinto lugar com Hamilton e sexto lugar com Leclerc, em um circuito onde todos estão próximos, tanto em termos de diferenças na qualificação quanto no ritmo de corrida, é difícil porque você tem que jogar na corrida com a estratégia. Veremos se faremos uma ou duas paradas, pois ainda restam dúvidas. A Ferrari ainda tem grande chance, mas desperdiçou na última curva. Vamos ouvir juntos o rádio da equipe de Leclerc e comentar. Não posso contar o que ouviremos. Também darei minha opinião a respeito. Então, esperem um momento. Vou mostrar primeiro a imagem, que é muito simbólica. Ele dá um soco no volante e depois vamos ver juntos. Vamos ouvir
Então, olhem aqui, ele chega na reta e você pode ver claramente como ele dá um monte de socos no volante. Leclerc não está satisfeito com esse tempo, especialmente com as 2 últimas curvas que ele errou. E você pode ver claramente a frustração dele, porque ele sabia que tinha o potencial, talvez até para conseguir a pole position, ou pelo menos para lutar pela primeira fila. E isso é uma grande pena, porque quando você tem a chance nas mãos e não consegue aproveitar ao máximo, é realmente uma pena. Sempre dizemos que a Ferrari não vai, caramba. Eles não têm o carro para poder lutar na frente. Quando tem o carro para lutar pela pole position, são os pilotos que erram. E isso é realmente, repito, uma grande pena, porque havia a chance de estar na frente. E se você largar na primeira fila, ou até mesmo na pole position, você pode brigar de fato pela vitória. Começando atrás de todos os adversários é um pouco mais difícil, você ainda pode conquistar a vitória, mas ainda assim se torna mais complicado. Vamos ouvir agora o rádio da equipe de Leclerc, logo após ele ter dado aqueles socos no volante, que é um rádio de equipe bastante simbólico. Isso mostra o quanto Leclerc valoriza conseguir a pole position. Vamos ouvi-lo. Olha, eu sou tão Muktu, é tudo o que eu sou. Sim, mas está correto. É estranho como Leclerc, toda vez que ele erra, se insulta tanto sozinho, é muito, muito autocrítico Leclerc. E essa coisa é uma característica geralmente dos grandes pilotos, é algo muito positivo de certa forma, porque você quer sempre fazer melhor, está sempre na perspectiva de se corrigir continuamente para ser a melhor versão de si mesmo como piloto. Porém, ao mesmo tempo, né, e quero compartilhar uma consideração minha a respeito, acho que ele é até demais. E essa obsessão pela precisão na volta também o leva a cometer aquele pequeno deslize, ou ser azarado naquelas situações em que Max... Talvez ele seja menos preciso que Leclerc até na volta de qualificação, mas consegue prevenir algumas situações, ajustar, recalcular em sua mente. Como enfrentar a volta e lidar com uma situação? Sempre dizemos isso sobre Leclerc, teoricamente. Verstappen pode ser um dos pilotos mais rápidos no grid, mas acima de tudo é um dos mais consistentes. Que são 2 coisas muito diferentes, ser rápido ou ser consistente. Eu gosto muito de Leclerc e Hamilton como pilotos, eles estão entre os meus favoritos. Hamilton me fez apaixonar pela Fórmula 1, mas para ser realmente campeões, como Hamilton, como Verstappen, você precisa ser consistente na pista e trazer resultados. Então é bom essa autocrítica do Leclerc, mas queremos ver também um passo à frente na tentativa de prevenir essas situações. Talvez, neste caso, ele tenha tentado fazer o possível para garantir a volta da pole position, mas uma primeira fila, neste caso, já seria suficiente. Ele poderia calcular, poderia prever a situação na última curva, como o Max fez, por exemplo, que forçou muito nos 2 primeiros setores, digamos, negligenciando um pouco o último e se posicionando na frente. Max fez a pole. Leclerc poderia ter largado na pole position, na primeira fila ou até em terceiro. De qualquer forma, você não pode se dar ao luxo de começar atrás de uma Mercedes, porque, rapazes, agora tudo está bem. Mas não podíamos ver a Ferrari atrás de Russell neste fim de semana. Quer dizer, a Ferrari, desde os treinos livres, sempre foi mais forte que a Mercedes, mas está muito alinhada com a McLaren. E também mais forte que a Red Bull, que no começo do fim de semana era considerada a terceira força. A Red Bull era Verstappen, ela estava à frente da Mercedes, mas atrás da McLaren e Ferrari, a Ferrari estava ali, com a McLaren talvez um pouco mais atrás da McLaren, mas muito pouco. Embora o próprio Norris tenha dito que não temos o ritmo das Ferraris, mas mesmo aí são muitas declarações, talvez circunstanciais e para se esconder um pouco e também um pouco políticas. Ao contrário, neste caso, vemos ambas as Ferraris atrás de Russell e isso é um pouco doloroso, se quisermos, porque Verstappen, Piazza e Norris ainda podemos conceder, mas Russell faz a volta perfeita na última tentativa em Q3, enquanto Hamilton e Leclerc não conseguem. Por que isso acontece? Por que você comete esse pequeno deslize? No final, é realmente uma grande pena. Eles tentaram até o fim, mas infelizmente não deu certo. As diferenças são muito próximas, variando entre 1/10 e 2/2, ou seja, são diferenças muito pequenas. Então, basta um pequeno erro, uma pequena falha, e você passa de primeiro para sexto. Então, isso também é algo a se considerar. Outro ponto importante é que Hamilton, teoricamente, teve setores melhores até que Leclerc. Analisando os melhores setores dos pilotos, vemos que Leclerc teve o melhor primeiro setor.
27,6. Esse é o de Hamilton 27,5, Leclerc 34,0. Hamilton 34,1 no último setor. Hamilton também era melhor que Leclerc 23,2 e 23,3. Enfim, teoricamente, Hamilton também poderia ter feito um pouco mais. Ele facilmente teria um 24,9. Hamilton e Leclerc poderiam ter se colocado em primeira e segunda posição, respectivamente, se tivessem feito o setor perfeito. Mas certamente Hamilton tinha um potencial ainda maior que Leclerc pelo que vimos nas qualificações. No final, na volta rápida, e então também é um pouco chato para Hamilton vê-lo lá atrás, mas também precisamos fazer um resumo do que vimos anteriormente durante a sessão de qualificação, porque também houve outras situações. Primeiro, uma coisa importante. Vamos ver o erro de Leclerc a bordo que ainda não mostrei, vamos ver juntos onde Leclerc realmente errou e vemos isso a partir deste a bordo aqui. Ele chega na penúltima curva, consegue fazer muito bem, mas chegamos aqui, enfrenta bem também a primeira parte desta curva aqui, consegue chegar bastante apertado, mas na saída perde completamente a traseira. Na minha opinião, o erro básico vem da curva anterior, no sentido de que ele enfrenta bem as curvas em percurso, porque em percurso é preciso. O problema é que tendo um pneu que está um pouco mais quente e a pista está um pouco mais escorregadia, então há menos aderência na pista. Porque as temperaturas estão mais baixas, você tem que sacrificar um pouco mais aqui. Leclerc estava muito deslocado para a direita neste momento e, portanto, tentou ter mais apoio do pneu, mais aderência do asfalto, porém a traseira não estava lá naquele momento, não tinha aderência suficiente e, portanto, perdeu-a neste caso. Agora, depois vamos ver também o Max. Porém, aqui ele deveria estar um pouco mais à esquerda e enfrentar melhor, sacrificar um pouco a entrada para ter uma melhor saída aqui. Um pouco otimista. Leclerc cometeu esse erro, perdendo muito com isso. Porque então não é tanto o erro em si, só que é um ponto de tração que te leva lançado em direção à reta. É como se você perdesse um pouco na saída antes de uma reta, nesta curva no final. Então aqui é um ponto crítico. Aliás, quem dirige com simuladores sabe muito bem que em Silverstone existem muitas curvas onde se tem muito apoio, muito aderência. O único ponto onde falta aderência na pista de Silverstone é exatamente este ponto. Aqui, e é o ponto mais crítico onde se podem cometer a maioria dos erros. Dito isto, vemos então Leclerc que se irrita logo após cruzar a linha de chegada, como também vimos antes. Vamos dar uma olhada rápida em Verstappen, resumir as qualificações, rever os passos da corrida e fazer uma previsão para amanhã. Então, primeiro Verstappen. Quero mostrar a vocês a última curva, que é muito importante porque Verstappen faz uma volta perfeita. Então chega a última curva, vamos ver juntos. Então, um momento aqui, ele já está na volta de retorno, vamos continuar aqui. Parece-me que sim, não, deveria ser aqui, deveria ser, mas não tenho certeza. Esperem um momento, talvez já esteja aqui um momento. Que eu olhe bem o percurso para identificar o ponto certo e então o veremos juntos. Sim, deveria ser aqui. Aqui está, aqui, é aqui o ponto. Agora vamos ver juntos, vamos analisá-lo. Então, aqui é o ponto de Verstappen, a penúltima curva está chegando. Ele vai pegar mais corda no interior em comparação com o Leclerc, que pega menos. Veremos de novo brevemente. E neste caso, vejam o quanto o Max está mais à esquerda em comparação com onde o Leclerc estava. Ele sacrificou muito mais a entrada. Depois ele foi leve no acelerador, não foi muito pesado no acelerador. Ele perdeu um pouco, mas fez mais percurso. Verstappen também foi um pouco mais largo neste caso, aproveitando a borda externa, mas sem pegar a parte ondulada, que é o que ele fez com a Pinto, que ele acabou perdendo, e depois bateu na parede na Q1. Isso é muito importante. Ele aproveitou todo o meio fio sem ir para a parte ranhurada, tendo menos ângulo de direção e indo mais largo. E isso para Verstappen foi muito, muito importante, mesmo que Verstappen não tenha se saído tão bem. O último setor foi mais lento que os adversários, mas é aceitável sacrificar o último setor porque é o mais complicado. Os melhores adversários, como o Russell, fizeram 23,2. No último setor ele fez 23,3, não sacrificou tanto assim. Norris e Piastri também fizeram 23,2, mas ele foi o único que fez 23,3 no último setor. Não melhorou, mas é aceitável. Porque justamente ele quis forçar um pouco menos para tentar não perder o controle do monoposto e assim terminar a volta na pole position.
ele já tinha uma boa margem de vantagem, então é aceitável. Vou mostrar rapidamente novamente Leclerc, como ele entrou e como foi amplo, apenas para contextualizar, e então vamos ver o resto também. Então aqui, olhem para o Leclerc, bem aqui você pode ver claramente como ele entra um pouco mais largo, entra muito largo. Aqui no percurso ele faz bem, porque aqui você vai ganhar. Teoricamente, você precisa sacrificar este ponto, então pega mais a guia e vai mais sobre o redutor de velocidade. E então aqui estava muito apertado em direção ao interior. Além disso, o carro responde um pouco nervosamente neste trecho, você vê que há algumas solicitações, e aqui então a perda. Foi um erro dele, obviamente de condução, certamente o carro neste trecho estava um pouco mais nervoso. A Ferrari hoje já vimos, não como ontem precisa. Quando há um pouco mais de aderência, mas não está muito quente, a Ferrari tem as condições perfeitas. Quando está muito quente, degrada um pouco demais e superaquece demais a parte traseira. Quando está muito frio, não se consegue colocar energia suficiente nos pneus, ocasionando derrapagens. Então a Ferrari está um pouco no limbo. Mercedes prefere temperaturas um pouco mais frias, enquanto a McLaren prefere mais quentes. Cada equipe tem suas preferências. Neste caso, a Ferrari estava mais ajustada para as temperaturas do asfalto de ontem do que para as de hoje. Dito isso, temos que comentar algumas coisas rapidamente. Então, antes de tudo, vou mostrar a atualização da McLaren no final. Continuamos a atualizar na McLaren. Estas são as modificações que não vimos ontem. Vou mostrar rapidamente. Abaixo, Áustria e acima, Inglaterra. Modificações no final para melhorar os vórtices laterais do monoposto. Depois vamos ver a penalidade de Berman, que foi penalizado em 10 posições na grade e 4 pontos na licença, pelo que aconteceu no fundo de pensão, 3 pelo acidente que aconteceu na entrada do pit lane. E vamos ver também juntos aquele acidente, assim o comentamos, e também foi comentado pelo Max, aliás. E depois vamos ver também o de Colapinto na qualificação. Então aqui está ele. Este é o acidente de Berman no fundo de pensão. 3, vamos em frente. Aqui ele perde o controle. Um momento, desculpe. Aqui. Chega, ele entra, freia, perde o controle do monoposto e bate no muro. É um erro muito de novato, podemos dizer de iniciante, se quisermos um erro que não deve ser cometido nem nas categorias menores, nem na Fórmula 1. E faz sentido, Berman é um novato, mas é melhor não cometer esses erros. Tanto é verdade que depois até o Max comentou sobre isso. Vamos ouvir juntos também o Max, que me fez rir muito. Bem, Max dizendo, oh meu Deus, alguém teve um acidente na entrada do pit lane. Fico surpreso com isso. E quero mostrar pra vocês agora, bem... Vamos comentar um pouco sobre o acidente de Colapinto. Primeiro, e depois vamos dizer algumas coisas também sobre Hamilton, porque ele arriscou muito no Q1, e quero dar também a minha opinião a respeito. Então, este é o Colapinto com o erro cometido no Q1. Vamos ver juntos, vamos sempre em frente. Essa última curva, que então, bem, última curva não é, mas vocês entenderam, é a penúltima curva, essa, que então teríamos aquela curva lá na frente. De qualquer forma, daqui vai. Entra muito apertado, vejam aqui como entra apertado, vamos rever um pouco daqui. Aqui é um pouco largo demais, precisa pegar aquele redutor de velocidade vermelho, senão você entra muito largo. Aqui você está muito perto do meio fio à direita, aqui você vê que está muito perto. Então, o ângulo do volante maior do que o esperado faz o carro girar. Já o Alpine não gira muito por si só, e aqui você vê que vai largo. Ele vai chamar a direção novamente para esta subviragem crônica em percurso cada saída, e aqui ele vai tocar a textura externa. Mas você tem essa parte triangular do meio fio externo, que é um pouco mais alta, e acaba pegando também a parte do meio fio final. Aquele branco e preto. Sob o fundo, nos canais Venturi, ele acelera, perde o controle do monoposto, um erro muito grave também, na minha opinião, e então bate no muro e fica de fora de alguns. Uma situação que a Alpine ele tá passando muito crítica, também porque, de qualquer forma, seu companheiro de equipe Gasly se saiu bem, pessoal. Lembremos que Gasly terminou em 10º, ou seja, Gasly em 10º e Colapinto em 20º. Sim, obviamente Gasly tem muitos mais anos de experiência, Colapinto muito menos, porque no final ele estreou no ano passado e depois neste ano substituiu Duan. Mas ainda assim, uma diferença muito grande entre os dois pilotos da Alpine e, portanto, Briatore também terá que tomar uma decisão.
Acredito que logo decidirão. É uma pena substituir Colapinto, pois ele é um grande talento. Mas ele cometeu muitos erros no ano passado na Williams e também este ano na Alpine. Muito dinheiro em acidentes e muitos erros também para a classificação dos construtores, porque é menos dinheiro para a Alpine no campeonato de construtores. Então isso não está bom. Gostaria de destacar Faber Berman, que mesmo após o erro cometido na Flip 3, conseguiu terminar em 8º lugar. Então, digamos, à frente de seu companheiro de equipe, 15º, com isso muito bom para ele. E eu queria comentar a situação do Hamilton, porque Hamilton arriscou muito no Q1. Vamos também ver o rádio da equipe, porque foi um rádio de equipe bastante... Aqui vemos o rádio da equipe, o que é bastante drástico. Entre Hamilton e Ricardo Adame, Hamilton foi salvo por 0,03 segundos, ou seja, 30 milésimos, e Hamilton pede calma. Box, estamos em risco, podemos voltar à pista ou não? Negativo, temos que ir para os boxes, ou seja, não podemos continuar na pista, porque não tinha mais gasolina. Hamilton então teve que voltar e realmente correu um risco muito, muito grande. Porque se ele tivesse ficado de fora por algum motivo, teria sido um golpe imenso para Hamilton, que teria sido excluído de sua própria corrida em casa. No Q1 então, pessoal. Hamilton se salvou no Q1 por 30 milésimos, um erro que uma equipe de ponta não pode se permitir fazer, de enviar um piloto para a pista com pouco combustível. Depois, obviamente, Hamilton também certamente poderá fazer talvez uma volta melhor, mas Hamilton diz, ainda há tempo. Por quê? Por que não damos outra volta? Porque você não tem gasolina, querido Hamilton. Então, houve um erro ou uma falha de comunicação entre a box Ferrari e Lewis Hamilton, que desta vez deu certo, ele se safou, teve sorte, mas cuidado que em outras situações estaríamos falando de um erro da Ferrari e de um Hamilton fora de jogo. Portanto, isso não deve ser negligenciado. Dito isso, vamos ver um pouco do Team Radio, o que vimos. Vou mostrar a vocês o Team Radio em comparação, o anterior. Leclerc que se insulta, como eu disse no final da qualificação. Hamilton apenas na última curva. Eu pensei que fosse uma ótima volta, não tinha aderência na última curva. E é uma pena porque estava a 1/10 da P1 e diz Ricardo Adame apenas na última curva. Caso contrário, estaríamos lá e estávamos prestes a fazer a pole position, então estamos em P5. Verstappen, por outro lado, melhorou, fez 24,8, enquanto Lambiase diz que foi uma grande volta, 24,8. Cara, posição incrível, muito incrível. Portanto, felicidade para Verstappen, decepção para Leclerc e Hamilton da Ferrari. Para a qualificação, então, estamos basicamente comentando uma 5ª e 6ª posição. Uma 5ª e 6ª posição que como se traduzem... Para a corrida de amanhã, bem, as expectativas ainda são altas, na minha opinião, no sentido de que o ritmo de corrida da Ferrari, agora vamos ver brevemente, é bom, demonstrado no fio fundo de pensão, 2, no fio fundo de pensão, 3, mudou um pouco. Amanhã teremos as mesmas condições de hoje, né? Então uma pista um pouco mais fria, mas esperamos uma Ferrari forte lá na frente, que precisa atacar, pelo menos Russell se passa, ou seja, Russell precisa ser ultrapassado. Na minha opinião, também podemos lutar com as McLaren, pois elas tentarão enfrentar Verstappen, que tornará a vida delas difícil. Portanto, a Ferrari pode se aproveitar disso. Nessa situação, na minha opinião, pelo menos o pódio deve ser conquistado com um dos dois pilotos. Então, se conseguirmos fazer algo a mais, será muito bem-vindo. Porém, começando em 5º e 6º, o fim de semana foi um pouco desperdiçado. Vamos dizer assim, infelizmente em Silverstone, com diferenças tão pequenas, precisávamos fazer algo a mais. Esse algo a mais não veio na qualificação, agora precisamos recuperar. Recuperar durante a corrida certamente não é difícil, né? Porque o ritmo está lá, mas é mais difícil considerando que as diferenças são tão pequenas, digamos. Então essa é um pouco a situação atual. Veremos também sobre a gestão dos pneus e sobre o undercut. Veremos se alguém fará o undercut ou o overcut em Silverstone. E então veremos um pouco se conseguiremos fazer algo diferente. Vamos ver um momento. Então acredito que comentei um pouco de tudo. Vou mostrar também os resultados então do fundo de pensão 3. Estou revendo por um momento se disse tudo o que queria dizer. Acredito que sim, porém. Realmente uma grande pena pelo Leclerc. Havia tanta decepção pelo que ele fez. Esta é uma gráfica muito interessante, a gráfica do Ideal Uptime. Vamos analisá-la. Como teria sido se todos tivessem feito a volta perfeita?
A Ferrari estava na primeira fila com Hamilton, que tinha uma margem um pouco maior que Leclerc, que estava na segunda fila. E a Ferrari havia colocado, teoricamente, as McLaren e também, obviamente, a Mercedes atrás. Então, a Mercedes que conseguiu com Russell extrair o máximo potencial, então isso também foi um pouco discutido no mercado. Faço uma pequena pausa. Russell provou ser um grande piloto porque conseguiu extrair o máximo potencial, como ele sempre faz na qualificação. A dúvida de Russell é mais sobre o ritmo da corrida do que a qualificação. Sua velocidade na qualificação é indiscutível, sendo um campeão desde as categorias menores. Ele venceu, então é um fenômeno, sem dúvida, o ponto é melhorar um pouco mais o ritmo da corrida. E do outro lado, ele está disputando um lugar na Mercedes. Com um certo Max Verstappen, que é perfeito na qualificação da corrida, é um campeão do mundo, então a competição, obviamente, não aguenta. É muito mais a favor de Verstappen. Nesse caso, teria que escolher entre Verstappen e Russell como possível futuro piloto da Mercedes. Verstappen certamente está feliz em permanecer na Red Bull, se a equipe permitir que ele lute por vitórias e pelo título. Porém, isso não é garantido nos próximos anos. Na verdade, é mais provável que a Mercedes esteja à frente da Red Bull. Vamos ver juntos também o antes da corrida? Vamos ver os tempos de qualificação que queremos ver junto com vocês. As diferenças entre as várias equipes de ponta e vamos analisá-las juntos. Vamos ver a diferença entre Verstappen, Piastri, pegamos Russell, Hamilton e depois vamos ver em detalhes Hamilton e Leclerc. Assim vemos as diferenças entre os dois pilotos da Ferrari. Então aqui vemos como Verstappen na última tentativa, 1:24.8, faz Maggots Beckett, muito mais forte que os adversários. É aqui que ele ganha sua vantagem. Não nas últimas curvas. Nas últimas curvas, Verstappen acaba perdendo. Veja o Delta. O Delta mostra isso claramente para nós. Verstappen tem uma vantagem antes das últimas curvas, de 3 décimos e meio. Em Russell, 2 décimos e mais sobre a Ferrari, os 2 décimos e mais sobre a McLaren. Chegamos após a última curva, a distância diminui muito. Mas por que Bessap foi perspicaz? Ele disse que não vai arriscar ganhar algo na última curva quando há vento contra. Não tenho mais pneu e corro o risco de cometer um erro. Vou ganhar quando a pista me permitir. Ou seja, revisamos aqui, neste trecho da pista, vemos Maggots Beckett. Entre outras coisas, a curva 3-4 ganha muito da curva 1-2, especialmente aqui na curva 1-2. De fato, a curva 3-4 tem um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim a curva 1-2 consegue ir muito mais forte. Verstappen venceu, pois, como fez a última volta, tinha mais aderência em relação aos adversários. Pouco mais seguro nas partes rápidas. Ele foi mais rápido também em STO, e Verstappen não foi tão forte comparado aos adversários. Mesmo na curva 9 de Stowe, ele estava um pouco atrás. Desculpe, não curva 9, curva Stowe, não me lembro qual número é, mas de qualquer forma, ele não estava tão rápido. Curva 9 é Copse. E aqui na frente vemos que ele também perde. Então, podemos dizer que neste caso, se olharmos também para a distância antes da última curva, vemos que Leclerc estava lá em linha com as McLaren, neste caso com Piastri, então com o tempo da segunda posição, então é uma pena para Leclerc. Vamos comparar a volta mais rápida de Hamilton e Leclerc. Comparamos os dois pilotos da Ferrari, cuja união das voltas teria garantido a pole position. Portanto, isso também é um dado emblemático. Então, vamos ver a diferença juntos. Hamilton em vermelho, Leclerc em branco. E vemos como Leclerc ele estava um pouco mais rápido na parte central. De fato, vemos que em direção a Maggots e Beckett ele estava um pouco mais rápido. Enquanto no último setor vemos como Leclerc forçou muito na entrada antes da penúltima curva. Então a curva à esquerda no último setor. Porém, ele perdeu muito na saída e também vemos isso aqui, realmente perdeu. Hamilton foi forte, mas um pouco mais na saída, cometendo um pequeno erro. Vi que Hamilton perdeu muito na entrada daquela curva à esquerda, ele também pegou um pouco de grama ali. Ele não entrou muito bem, foi um pouco mais devagar em comparação aos adversários. Então, até este ponto, aqui estão os tempos. Os dois pilotos da Ferrari estavam alinhados, mas ambos erraram as últimas curvas, o que é uma pena para eles. Para a previsão de amanhã, primeiro, vou mostrar-lhes rapidamente os passos da corrida, já os analisamos ontem, mas vou fazê-los rever rapidamente. Esta é a lista dos passos da corrida dos pilotos, com Leclerc, Hamilton, Norris, Piastri, Verstappen, Tsunoda, Russell, Antonelli. Todos com pneus médios, então estes são os passos da corrida com pneus médios. Hamilton depois também deu algumas voltas com pneus macios. Isso é algo a se notar nas fundos de pensão. 2.
Por dever de reportagem, vou mostrar-lhes imagens que já analisamos ontem, então não repetirei. Atenção. Verstappen teve uma corrida forte com uma média de 32,0, mas Verstappen correu um pouco menos. Ele completou menos voltas comparado a outros tipos. Por exemplo, Leclerc, Haas, Antonelli deu mais voltas no stint de simulação de corrida. Dito isso, também farei minha previsão, então para a corrida de amanhã eu digo que é muito difícil fazer uma previsão, mas quero me arriscar dizendo que acho que Verstappen leva para casa se Verstappen vencer. Depois, vi um Norris em alta um pouco mais do que Piastri, então acho que Norris pode chegar em segundo e coloco em terceiro. Hamilton. Verstappen, Norris, Hamilton. Eu faço essa previsão aqui, digam-me a sua também, claro, nos comentários. Como sempre, deixem um like, inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo do canal. Deixo outros vídeos relacionados para vocês. Aqui do Raça Adulto, até a próxima.